De volta com o TVC Agora, e agora é hora do quadro de saúde com o Gabriel Bazé. E o assunto de hoje que o Gabriel Bazé vai tratar pra gente é sobre o autismo. Acompanhe. Olá pessoal, eu sou o Dr. Bazé, do Laboratório Bazé, e estou com um dado interessante aqui para vocês. Em 2021, houve um registro de aumento de 22% no caso de diagnósticos de crianças com transtorno espectro autista nos Estados Unidos. Esse número já quase representa 4,8 milhões de crianças no Brasil. E é por isso que eu estou aqui com a doutora Débora Pacheco, pediatra lá do Instituto Houdini, e vai ajudar a gente a falar um pouquinho sobre o transtorno espectro autista. Doutora, obrigado pela presença. Doutora, o que é o autismo? O autismo em si, ele não é considerado uma doença, tá? Ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico que tem como característica principal uma dificuldade da criança na comunicação, tá? E também na interação social. Doutora, a gente sabe que existem diversos graus no autismo. Como que a gente pode explicar esses graus? Nós temos então o grau leve, moderado e severo, tá? E de acordo com esse grau, que a gente vai individualizar cada paciente, de acordo com as atividades do dia a dia, né? As dificuldades aí que ele tem para realizar essas atividades, que a gente vai classificar esse paciente. Legal. Como que é possível fazer esse diagnóstico? O diagnóstico é clínico, não tem um exame assim específico que a gente fala, vou fazer esse exame que vou diagnosticar o autismo, tá? O primeiro contato, geralmente, é com o médico pediatra, então a primeira suspeita vem, né, do médico pediatra. Então, geralmente, a gente pede avaliações aí de outros colegas, né, como, por exemplo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, neuropsicóloga, né, e geralmente quem fecha mesmo o diagnóstico, né, que dá esse diagnóstico é o médico psiquiatra ou o neuropediatra. Entendi. E esse transtorno, ele é genético? Ele não pode ser considerado como uma doença genética, tá? Mas o maior percentual é considerado, né, genético, fatores hereditários, e também nós temos os fatores ambientais, como, por exemplo, também o tipo de parto, né, as alterações que ocorrem no parto, se é um parto prematuro, se teve alguma consequência no parto, se os pais são idosos, se é fertilização in vitro. Sim, até também as alterações, quando tem familiares também com problemas psiquiátricos, né, na família, tudo isso aí acaba influenciando. São diversas interações, né? Isso, diversas. Entendi. E existe tratamento para esse transtorno? Sim, existe tratamento, né? Nós temos atualmente cerca de 28 práticas, sendo a considerada padrão ouro a terapia ABA, tá? Legal. E quais são os sinais que a mãe que está em casa assistindo a gente pode olhar para o seu filho e, se tiver dúvida, ela pode perceber que a criança pode sofrer com transtorno espectro autista? Como que ela pode identificar? Isso, os sinais a gente pode observar já desde os primeiros meses de vida do bebê. Por exemplo, um bebê mesmo de 6 meses, quando a mãe está amamentando o filho ao seio materno. Geralmente é aquele bebê que ele não tem aquela interação, olho no olho com a mãe. Geralmente ele fica mais assim olhando para o horizonte, né? A criança, ela não tem aquele sorriso social. Geralmente com 9 meses já tem a lalação, eles não têm. Com 1 aninho de idade, geralmente a criança não fala. E a principal queixa que eu recebo mesmo no consultório, que aflige muitas mães, é a questão da fala. As mães chegam no consultório e falam, doutora, meu filho não fala, né? Além da questão da fala, também tem aquela questão que a criança, geralmente, ela gosta de ficar mais sozinha, ela não interage muito com as outras crianças ao redor. Elas gostam, geralmente, assim, de brinquedos, por exemplo, mesmo, ventilador. Eles podem passar até horas olhando pro ventilador. Teve um caso também que me chamou muita atenção de um pai que foi no consultório, que ele falou que o que intertia o filho dele era ficar horas vendo o carro passar na rua. Então, assim, também a falta de afeto, eles não são, assim, de ficar abraçando, beijando. Então, tudo isso são alguns dos sinais, tá? Tá, legal. E a gente sabe que existe algum paradigma em torno desse transtorno. E como que os pais recebem? Porque às vezes a gente acabou de citar quais são os sinais que as mães podem perceber, e quando as mães não percebem e a senhora no consultório consegue observar que a criança tem algum sinal ali que pode ser diagnosticado o transtorno espectro autista. Como lidar com isso e como que a gente pode fazer uma orientação para quem está em casa poder perceber essa questão com mais facilidade? Isso, infelizmente, assim, tem alguns pais
que não aceitam o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Já passei assim por muitas situações no consultório, no qual eu via que o paciente, desde a primeira consulta, tinha alguns sinais, eu sempre conversando, falando, alertando, pedindo ali para levar também nos outros especialistas, né, na fono, no TO, até no neuropediatra. E tem pais que não aceitam, infelizmente. Às vezes a gente precisa ser claro, né? Precisa falar, olha, pai, tem alguns sinais de autismo, né? O importante é, o quanto antes você está procurando, né, esse diagnóstico, melhor vai ser para o seu filho, porque ele tendo um diagnóstico precoce, ele vai ter um desenvolvimento muito melhor. Legal, muito bom. Doutora, e existe remédio para o autismo? Não, a gente não tem, não adianta falar assim, tem um remédio que vai tratar o autismo, não. O que a gente tem é remédio para tratar os sintomas, tá? Porque tem algumas crianças do espectro autista que são um pouco agitadas, um pouco agressivas, impulsivas, nervosas. Aí, para isso sim, para isso a gente trataria os sintomas. Por exemplo, o risperidona é uma medicação muito usada dentro do autismo, tá? Então, não tem um remédio, fala assim, tem um remédio para tratar o autismo, não, para tratar os sintomas. Sim. Outra coisa também que geralmente costuma ocorrer é a questão do sono. Geralmente os pacientes que têm autismo, eles têm uma dificuldade aí de dormir. E aí também, né, a gente lança mão aí da melatonina, tem alguns pacientes com extrema ansiedade, depressão, então o que a gente usa são remédios para tratar os sintomas. Legal. Doutora, como lidar com a criança que sofre de transtorno espectro autista? Como que a família pode receber melhor essa criança? Isso. Cada criança, ela é única, tá? Porque cada criança, ela vai ter um sintoma e um sinal diferente. Então, a gente precisa tratar isso de forma individualizada. Onde que ela vai tratar isso? Na terapia ABA. A terapia ABA dela vai ser de acordo com as habilidades que ela tem dificuldade. Por exemplo, tem criança que tem dificuldade ali de vestir a roupa, tem criança que tem dificuldade da comunicação. Então, esse tratamento ele é um tratamento individualizado e também é muito importante que esses pais tenham um suporte, né? Que sejam ensinados também, né? A melhor forma de estar fazendo o tratamento dessa criança, deles também estarem praticando isso em casa. Legal. Viu as orientações da doutora Débora? Se você precisar de pediatra, você pode procurar a doutora Débora para uma consulta lá no Instituto Rodini. Doutora, obrigado pela presença. Obrigada a vocês, viu?